Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana e para aqueles que não me conhecem, eu faço atualmente medicina na Unesp e passei no vestibular estudando sozinha. A maioria das pessoas que estão nesse processo pré-vestibular me procuram com uma dúvida que é bastante recorrente: como montar um cronograma de estudos. Então eu pensei em 5 etapas básicas que podem te auxiliar a montar o seu cronograma. Não! Eu não vou te dar um cronograma pronto, porque você tem que montar o seu próprio cronograma, porque só você conhece os seus ritmos corporais, as suas necessidades, a sua rotina e as suas dificuldades. E você vai ver ao longo do meu vídeo que o seu cronograma ele tem que contemplar tudo isso, beleza? Ao fim do vídeo eu vou fazer um cronograma fictício para você ter noção mais ou menos de como eu montava o meu cronograma. Primeiro passo bastante importante é você definir os horários em que você rende mais nos estudos. É claro, se você trabalhar ou tiver uma outra atividade extra os estudos pré-vestibular, talvez você não possa se dar o luxo de escolher os horários que você rende mais. Porém, se você está apenas focado nos estudos pré-vestibular, tente escolher os horários que você rende mais. Por exemplo, eu era uma pessoa muito matutina e vespertina. Quando chegava na parte da noite, eu estava extremamente cansada e não rendia muito. Então eu focava os meus estudos sempre na parte da manhã e na parte da tarde. Para você ter noção, eu acordava às 6 horas da manhã para conseguir começar a estudar às 7 horas da manhã, porque por incrível que pareça, eram esses os horários que eu mais rendia nos estudos. Porém, se você é uma pessoa noturna, eu sugiro que você deixe os horários para você estudar mais para o período da noite. Não precisa acordar às 6 horas da manhã igual eu. Então, tente contemplar isso no seu cronograma. Segundo ponto, você tem que definir os horários que você tem para estudar e a partir deles definir quantas matérias por dia você consegue fazer. Por exemplo, se você me falar: Ana, eu trabalho das 8 da manhã até as 4 da tarde. Até eu chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, são 5 horas da tarde e eu costumo dormir às 11 horas da noite. Então, muito provável que você tenha um período das 5 da tarde até as 10h30 da noite para estudar. Você vai pegar esse horário e você vai separar as matérias que você tem que estudar. Eu aconselho, já que você tem um horário curto, a estudar 2 matérias por dia. Eu tinha o dia inteiro para estudar, então eu fazia 4 matérias por dia. Eu acredito que 4 matérias por dia é o máximo, porque passando disso você não consegue se aprofundar com qualidade nessas matérias. Então, no mínimo 2. Por que no mínimo 2? Porque senão você fica muito focado em uma matéria só. Pensa, um dia inteiro estudando matemática, isso é bastante cansativo. Eu acho interessante você ter uma outra matéria para contrabalancear, para descansar o seu cérebro de determinado assunto. Então, mínimo 2 matérias e no máximo 4, para que você possa estudar com bastante qualidade. Terceiro ponto que o seu cronograma tem que contemplar são os seus vestibulares, as suas dificuldades e as matérias específicas que são cobradas nessas provas. Por exemplo, eu prestava medicina na FUVEST na USP Pinheiros e as minhas matérias específicas eram química, biologia e física. Para vocês terem noção, eu estudava de segunda a sábado. Isso dá um total de 6 dias. Desses 6 dias, 4 dias eu reservava para física. Por quê? Porque era minha matéria específica, então eu precisava me aprofundar melhor nessa matéria. Além disso, eu tinha bastante dificuldade em matemática, ou seja, matemática era uma matéria que, apesar de não ser específica minha, eu tinha bastante dificuldade. Então, desses 6 dias, eu reservava 4 dias para matemática. E, por exemplo, história, que não era nenhuma matéria específica minha e nem uma dificuldade minha. Eu reservava apenas 2 dias. Um dia para a história do Brasil
e outro dia para a história geral. Então o seu cronograma ele tem que contemplar isso. As provas de vestibular que você vai fazer, as dificuldades e a sua matéria específica. Se, por exemplo, você vai prestar direito na USP, as suas matérias específicas são diferentes. Provavelmente você vai ter que focar muito mais em história e geografia. O quarto ponto bastante importante é que você tem que definir horários para intervalo, para lazer e para simulados. Para vocês terem noção, eu sempre fazia um intervalinho de no mínimo 10 minutos entre as matérias. Porque você precisa descansar o seu cérebro antes de começar uma outra matéria. E nesse intervalo, eu realmente desligava. Eu ia assistir um vídeo no YouTube que eu gostava, ia assistir algum programa na TV, dava uma volta pela casa, comia alguma coisa, fazia qualquer coisa que não estivesse relacionada com o vestibular. Não adianta se você usar esse tempo de intervalo para ficar pilhado na matéria que você estava estudando, você não vai descansar. E você precisa descansar. Um outro ponto bastante importante é que eu sugiro que você estude uma matéria por no máximo 1h30 e no mínimo 1 hora. Por quê? Você ficar estudando português por 2 horas, você vai cansar, o seu cérebro vai cansar e vai ficar exausto. O seu rendimento, o seu aprendizado, ele vai diminuir. 1 hora no mínimo, que é um tempo suficiente para você ler as coisas com calma, reter as coisas com calma, e 1h30 no máximo, beleza? E separe sempre horários para lazer e um horário para você fazer os seus simulados. Quinto ponto bastante importante é para você mudar o cronograma às suas necessidades. Eu sempre aconselho as pessoas a tentar usar como base o cronograma dos grandes cursinhos, como por exemplo o do Anglo e o do Poliedro, ou pegar o cronograma dos materiais didáticos. Por quê? Geralmente eles seguem uma sequência dos conteúdos mais básicos e essenciais que você precisa saber para os conteúdos mais difíceis. Por exemplo, eletromag é um assunto que a gente deixa mais para o fim do ano, porque você tem que ter conhecimentos de elétrica e conhecimentos de mecânica. Então os cursinhos eles montam um cronograma de forma que você comece aprendendo mecânica, elétrica e depois vá para eletromag. Porém, é o que eu te disse, você tem que usar como base. Você não tem que seguir à risca 100% esse cronograma. Eu pegava o cronograma do Poliedro, eu invertia aulas, eu aumentava as semanas, porque, por exemplo, se eu tinha dificuldade em função do primeiro grau e o cursinho reservava apenas 2 semanas para função do primeiro grau, se eu não achasse suficiente, eu aumentava para 3 ou para 4 semanas e reduzia em um outro assunto que eu tivesse mais domínio. Ou, quando não, eu invertia a ordem dos assuntos que eu achasse mais interessante. Ou seja, você tem que ter como base, porém você não tem que seguir isso à risca de forma cega e obediente, beleza? Pegue esse cronograma e tente moldar as suas necessidades, aumentando as semanas e invertendo os assuntos. Eu vou fazer agora para vocês um pequeno cronograma de um aluno fictício. Esse aluno, ele é parecido comigo, ele é mais matutino do que noturno. Então ele vai começar às 7 horas da manhã e num dia ele vai pôr as matérias de matemática, de literatura e de biologia. Observa bem, eu não coloquei nesse dia só exatas, eu não coloquei matemática, física e química. Porque se você colocar num dia só exatas, o seu cérebro vai cansar muito. Tenta colocar uma matéria de exatas misturada com uma matéria de humanas e misturada com uma matéria de biológicas, para que você possa ter um estudo mais qualitativo e menos cansativo. Das 7 horas da manhã até as 8h30, eu vou estudar matemática. Esse aluno fictício, ele tem bastante dificuldade em matemática, ele era igual eu. Então, eu coloquei um período de 1h30. Daí, ele vai fazer um intervalo de 10 minutos ou 15 minutos para poder descansar para a próxima matéria. Qual que vai ser a próxima matéria? Uma matéria diferente
da matéria de exatas, ou seja, literatura. Então, das 8h45 até as 10 da manhã, ele pode estudar literatura, beleza? Porque ele não tem tanta dificuldade nessa matéria. Daí, eu acho importante vocês fazerem em cada período um intervalo longo, que é para vocês poderem realmente dar uma boa descansada, fazer um lanche, porque é importante vocês comerem nesse período de estudos. Das 10 às 10h30, ele vai fazer um intervalo longo. E das 10h30 até o meio-dia, ele vai estudar biologia. Beleza? Por que ele vai fazer 1h30? Porque esse cara também é um pré-vestibulando de medicina, ou seja, biologia é uma matéria específica dele. E daí, da meio-dia até a 1h da tarde, ele vai almoçar. Beleza? A gente tem que estar sempre reservando um horário para almoço e para descanso. Daí, da 1h da tarde até as 2h30 da tarde, ele vai fazer exercícios de matemática. Ou seja, ele vai pegar o assunto que ele leu no período da manhã ou que ele assistiu aula no período da manhã, tanto faz, e resolver exercícios desses assuntos. Observa que das 8h30 da manhã até a 1 da tarde, a gente tem uma grande distância. Ou seja, deu tempo do seu cérebro dar uma esquecida do assunto e você fazer os exercícios para recordar esse assunto. Tente sempre dar uma distância entre o seu período de aula e ou período de leitura e os exercícios. Por quê? Quando você vai fazer um exercício logo após ter assistido a aula, o seu cérebro está condicionado a pensar naquele assunto. Então a chance de você acertar é maior. Quando você dá um tempo, você vê se você consegue lembrar desse assunto e lembrar de forma qualitativa para você fazer exercício. Voltando ao nosso cronograma, ele vai fazer um intervalo das 2h30 às 2h45 e das 2h45 até as 4 da tarde, ele vai fazer exercícios de literatura, beleza? Seguindo o mesmo esquema. Das 4 às 4h30, ele vai fazer uma pausa longa para comer, enfim, para poder descansar o cérebro. E das 4h30 às 6 da tarde, ele vai resolver os exercícios de biologia, da aula que ele leu ou da aula que ele assistiu. Pronto, acabou, montei um cronograma. Quer ver um cronograma diferente? Vamos fazer um cronograma das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite. Provavelmente nesse cronograma vai caber 2 matérias. Então vamos pegar física e gramática. Você pode fazer das 5 até as 6h30 da tarde um estudo de física. Você vai ler a matéria ou você vai assistir uma aula de determinado assunto. Vai fazer uma pausa de 10 a 15 minutos e depois você pode jogar mais 1h15 ou 1 hora de gramática, que era o que você estava estudando, e depois você vai fazer um horário para fazer esses exercícios de física e um outro horário para fazer os exercícios de gramática. Viu como não é difícil você montar um cronograma? E eu sugiro que antes de você começar a estudar, você já monte o seu cronograma, porque assim você vai ter em cada dia o que você tem que fazer. Monte o cronograma de acordo com suas necessidades. Eu montava um cronograma anual, mas você pode montar um cronograma semestral, trimestral, mensal ou até semanal. O que é importante é que você tenha metas diárias a serem cumpridas. Então, por exemplo, no horário da 1 da tarde às 2h30, eu tenho que fazer 15 exercícios de função de primeiro grau, que é o assunto que eu assisti a aula de manhã ou que eu li de manhã. Então, você tem que ter pequenas metas diárias para serem cumpridas, porque assim você fica mais tranquilo, menos ansioso e sente melhores resultados. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, manda no e-mail aqui na descrição do vídeo ou dá uma olhada lá no meu blog. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho. Tchau, tchau.